Boa noite, ouvintes da Rádio Cristal Website no ar. Está começando o programa Vibre Tiaita e eu sou Clarissa Romero. Hoje temos como convidada especial a Cristina Amarilho, que, para quem não fez o último curso dos Florais do Sul de Planejamento, Gestão e Finanças, ou aqueles que fizeram e ficaram com um gostinho de quero mais, o Centro de Terapias dos Florais do Sul está lançando mais um curso, agora em outubro, sobre gerenciando conflitos nas organizações. É um assunto para muitas entrevistas e bem interessante, sempre foi e muito mais hoje em dia. Então, primeiro, Cristina, eu gostaria que tu te apresentasse e para nossos ouvintes e depois então a gente começa com as perguntas a respeito desse curso. Bem-vinda e os microfones da Rádio Cristal Website no ar são todos teus. Então vamos lá, né? Boa noite, Clarissa e ao público que está nos acompanhando. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para participar desse espaço assim, da Rádio Cristal, né? Que pelo que eu tenho visto e acompanhado, né? Tem investido tanto aí para o desenvolvimento do ser humano, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu sou psicóloga, né, graduada pela PUC, tenho uma especialização na área de recursos humanos e uma outra também especialização que eu fiz na área clínica dentro da abordagem humanista existencial. Tenho mestrado em psicologia social institucional e uma prática de aproximadamente 29 anos aí de experiência tanto na área da psicologia do trabalho aplicada às organizações, né, como na área clínica. Então, nesse período, eu desenvolvi trabalhos de consultoria junto a instituições públicas e também instituições privadas, onde eu pude aplicar um pouco desse conhecimento, né, desenvolver a implantação de programas e dos processos de recursos humanos, a parte de avaliação psicológica, né, de desenvolvimento de carreira, de desenvolvimento de lideranças. E atualmente eu, além da prática clínica de consultório, eu sou assessora de perícias médicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul desde 2015. Onde eu desenvolvo também atividades tanto na área de saúde mental, na assistência ao servidor, quanto no desenvolvimento ali de recursos humanos, né, com alguns programas institucionais. Então, esse seria um pouquinho, né, da minha breve apresentação. Obrigada por enquanto. Bom, Cristina, essa foi a apresentação da professora Cristina, que vai ministrar o curso junto com as outras duas professoras, a Marga e a outra professora que eu não recordo o nome, sobre gerenciando conflitos nas organizações. Então, Cristina, a primeira pergunta seria: para quem é dirigido esse curso, tá? E a segunda pergunta seria que a gente sabe, né, que tanto nas empresas públicas como privadas, como também empresas familiares, sempre houve necessidade de gerenciar, né, conflitos particulares, empresariais e pessoais dentro de uma organização. Só que agora, com a pandemia, esses conflitos continuaram existindo e se somaram outros conflitos gerados pela pandemia, né? Então, eu queria que se tu pudesse falar a respeito um pouquinho disso daí, do que tu
notou nesse sentido? Tem muita gente que nos escuta que tem empresas ou trabalham em empresas públicas, em órgãos públicos, e que com certeza sentiram essa somatória de conflitos, digamos assim. Bom, Clarissa, vamos à primeira questão, então, né? Nós estruturamos esse curso a partir da nossa vivência no contexto laboral, né? Seja esse contexto de um trabalho realizado nosso junto das organizações, né? Como também do trabalho que nós realizamos na área clínica, né? Num espaço de consultório em que as pessoas trazem, né, as suas questões relacionadas aos conflitos no ambiente de trabalho que lhe causam algum tipo de sofrimento. Então, nós identificamos aí a necessidade que as pessoas estão tendo de encontrarem espaços para que possam refletir sobre o mundo do trabalho atual, seus conflitos, né, incluindo aí também os impactos das mudanças trazidas pela pandemia do Covid-19 nas relações de trabalho. Então, eu te digo assim que esse público-alvo, ele é bastante amplo, né? Então, incluindo aí profissionais da área de saúde mental, lideranças das organizações, né? Trabalhadores de instituições públicas, tanto das instituições públicas quanto das instituições privadas, né? Enfim, assim, o público é direcionado àquelas pessoas que buscam estabelecer relações mais saudáveis no trabalho, né? E também para pessoas que possam, de alguma forma, serem facilitadores, né, das relações nas organizações. Sim, Clarissa, eu concordo contigo, né? Os conflitos, eles sempre existiram nas organizações de trabalho e as pessoas geralmente apresentavam e apresentam dificuldades, né, para lidar com eles. Eu acredito que muito por uma questão cultural nossa, do brasileiro, né, que busca fugir do enfrentamento, né, amenizar, deixar para lá, procura negar a existência do conflito, fugindo desse enfrentamento e, consequentemente, da sua resolução, né? O que aconteceu com a pandemia foi que o trabalho ocupou um espaço assim, significativo na casa das pessoas, né? Todos nós acabamos sofrendo muito com isso. Tivemos uma série assim, de dificuldades em relação à adaptação, com todos assim, ocupando o mesmo espaço, né? Filhos, cônjuge. Muitas vezes acabamos trazendo assim, os conflitos oriundos do trabalho para dentro das nossas casas, né? E por outro lado, os conflitos familiares, que muitas vezes também vinham sendo negados, acabaram emergindo nesse mesmo espaço. E aí, com tudo isso, somado assim ao medo, né, do desconhecido, que foi potencializado pela pandemia, nós estamos acompanhando um crescimento assim, significativo do nível de ansiedade das pessoas, né, e dos casos aí de burnout, né. E em relação, né, aos conflitos nesse contexto de pandemia, Tina, falaste duas coisas aí que, bom, todas me chamaram a atenção, mas duas assim em especial me chamaram muito a atenção, que foi a questão da comunicação, da flexibilidade dentro do local de trabalho e a afetividade. Porque experiências que chegam até mim como profissional eu trabalhei muitos anos no setor público e como terapeuta e como, bom, enfim, a vida inteira trabalhei direto ou indiretamente com diferentes tipos de empresa, né? Não diretamente na empresa, mas os trabalhadores das empresas
fazem parte do meu contexto. E uma coisa que eu tenho muita dificuldade, assim, é uma coisa que gritante, é no setor público. Porque o setor público, ele não processou direito a pandemia. Ele simplesmente ou trabalhavam em casa ou não trabalhavam, mas a cabeça das organizações, os chefes das organizações, muito poucos foram aqueles que foram empáticos com o que estava acontecendo com os funcionários deles. Né? Isso foi uma das coisas que chegou para mim assim em cheio, foi digamos assim, a sensação de abandono, de que eu estou trabalhando, mas não sei o que eu estou fazendo. Né? E a outra coisa são aquelas empresas particulares onde se manteve, ou trataram de manter, né, aquela posição de que, eu sou o dono, eu sou o diretor disso, eu sou o gerente daquilo, tá? Não tenho por que descer até o meu subordinado para saber o que está acontecendo, se tem algum familiar com Covid, se tem alguém que está precisando, sei lá, de alguma terapia para transitar por aquela fase, né? Se mantiveram cada um atrás da sua escrivaninha, e teve que o trabalhador, né, o pessoal ir atrás dele, né? E muitas vezes não receber aquela afetividade, aquela empatia no que estava sendo vivido, né? Não que os chefes também não passaram pelo Covid, também não passaram por suas crises existenciais de terem que se reinventar nos seus postos de trabalho. Mas uma coisa que chegou até mim muito e assim muito marcante foi que meu chefe, né, ficou lá atrás da mesinha dele e salve-se quem puder. E isso aí, se já era motivo de conflito, com a pandemia ficou pior ainda, porque parece que ficou aquele vácuo, aquela sensação de que tu tá desprotegido, ou tu tá, sei lá, abandonado, ou seja o que Deus quiser. Ficou aquela coisa muito... Eu senti muito isso. E a outra coisa que tu falou também é a ansiedade. Nunca vi tanta gente passando por processos de altos e baixos, assim, do nada. Claro que a gente sabe que não é do nada, mas aparentemente, quem não conhece a pessoa, quem não sabe o processo dela, diz, mas a pessoa recém estava rindo, recém estava super bem, agora não consegue nem sequer trabalhar, não consegue se concentrar, ou tá de mau humor, ou tá brigando com todo mundo. Mas é um processo foi muito drástico. Eu acho que o pessoal não estava preparado, ninguém estava preparado para isso, mas os processos foram muito violentos, eu acho, porque as pessoas já vinham com essa problemática e aquilo só piorou, só agudizou, ficou mais agudo, né, do que já vinha se notando. Então, eu acho que o pessoal, principalmente que ocupa cargos de chefia ou de maior responsabilidade, tinha que fazer esse curso, e acho que tu tem que dar um recado para essa gente. Porque é impressionante, não sei se contigo aconteceu isso, mas eu atendi muita gente, assim, mas muita gente mesmo, tanto de empresas públicas como privadas, que a queixa delas era essa. Que o chefe não estava nem aí, que ninguém estava nem aí, que era um salve-se quem puder, que ela estava trabalhando, mas que ela não estava sabendo o que fazer. Então,
que se era ruim já ficou pior. Então, assim, ó, o que tu tem para dizer para essas pessoas, para essas pessoas que são responsáveis por essas organizações? E depois você faça outra pergunta. Bom, eu vejo assim, Clarissa, as pessoas, né, incluindo gestores, acho que todos nós, né, os funcionários, as pessoas que estão empregadas, que estão desempregadas, enfim, todos nós estamos enfrentando assim um pandemônio interno, né, que foi provocado pelo Covid. Nesse período todos vivemos lutos, né, seja social, seja de familiares, das coisas que a gente deixou de realizar, dos planos que foram suspensos, enfim. E as pessoas estão precisando, necessitando muito, né, de um tempo para processar tudo o que está acontecendo, né, e conseguir de alguma forma encontrar recursos internos assim para se reinventar, né? Eu penso que esse retorno gradativo assim a uma nova rotina vai pede, né, um olhar atento de todos, né, e muito atento do gestor que busca, né, no final de tudo, assim, um engajamento, né, dos seus liderados, dos seus trabalhadores, né. A partir assim da minha escuta diária, eu vejo que muitas pessoas, né, vêm sofrendo de uma ansiedade de desempenho, né. E aqui eu ressalto que o que mobiliza a ansiedade, nesse caso, não é tanto em relação ao que as pessoas têm que fazer, a tarefa, a atribuição, né? Mas sim o quanto elas se cobram em relação a esse desempenho. E aí eu tenho tido a oportunidade de acompanhar também muitos gestores, né? Com essa sofrendo, né? E nesse quadro assim de ansiedade de desempenho. Bom, a cobrança pelo desempenho, ela tem que ser pelo que tu tens condições de entregar naquele momento, né? E não pelo que tu imaginas que o outro deseje. E aí essa preocupação excessiva, assim, com a expectativa do outro, acaba diminuindo o envolvimento, né, do sujeito com as suas atividades e aumenta o nível de ansiedade. Então, eu penso que as pessoas poderiam focar em entregar o seu melhor e não tanto em atender a expectativa, né? Então, assim, é aquela frasezinha, assim, entre o real e o ideal existe aquilo que é possível, né? Então, as pessoas precisam entender que vão estar entregando o seu melhor dentro das condições que tem naquele momento, né? Nas instituições, né, nós encontramos aí, falando um pouco dos gestores, né, do que eles podem pensar e auxiliar nesse processo, né, a gente, na realidade, encontra perfis diferentes de liderança, né, desde aqueles que são mais narcisistas e autoritários, né, que têm muita dificuldade para enxergar o outro e o seu possível sofrimento, né, que não conseguem sair da sua bolha e estão muito autocentrados, né, são pessoas muito autocentradas, até aquelas lideranças que são lideranças empáticas, né, que também se preocupam e conseguem enxergar algo mais, né, conseguem enxergar fora de si, enxergar o outro. E o momento, ele exige que as lideranças sejam empáticas, né? Que elas consigam, de alguma forma, desumbilicar, né? E aí eu vejo assim que cada instituição, né, dentro da sua estrutura e com os profissionais que integram aí o seu quadro funcional, vão necessitar oportunizar ambientes de trabalho que ofereçam segurança psicológica aos servidores, né? E aí entra um pouco o trabalho junto aos gestores, né? Que são os programas de desenvolvimento de lideranças que foquem um pouco mais no desenvolvimento da empatia, né? Então, em tempos assim de tanta incerteza,
nós precisamos pensar na forma como vamos construir essa nova rotina, né? Com calma, sem alarmismo, com muita transparência e informação. E aí entra, né, essa competência de comunicação. A gente vai precisar de espaços onde as pessoas se sintam um pouco mais seguras, né? Então, assim, agora muito mais fortemente, né, essas competências de comunicação, de relacionamento humano, de empatia, né, elas vão ser mais exigidas do líder, né, do que aquelas competências de comando e controle. E acho que o meu recado, assim, para os gestores, né, que nos escutam, para as pessoas que se identificaram com essa fala, é que venham conversar conosco, né, nessa oportunidade aí que nós estamos tendo de trocar experiências e vivências, né, e refletir um pouco sobre tudo isso que vem acontecendo, né, e do que está por vir, né? Então fica o convite aí para quem nos escuta e se identifica, né, que venha conosco aí nesses dias de outubro para que a gente possa fazer essa reflexão juntos. Cristina, muito obrigada pela participação, e a Rádio Cristal Website no ar está com os microfones sempre à disposição de vocês para a gente ir dando esse suporte, né, esse apoio, essa comunicação do que o pessoal, do que as pessoas como seres humanos estão buscando em termos de vida pessoal, de vida profissional, independente do cargo que ocupa ou do lugar que ocupa na empresa ou na organização a que ela pertence, até na família mesmo, que a família também não deixa de ser uma organização. Então, os microfones estão à tua disposição, se antes do curso tu quiseres dizer mais alguma coisa, explanar algo mais, ou dar mais algum puxãozinho de orelha, porque o pessoal, eu sinto que às vezes o puxãozinho de orelha faz toda a diferença. Então, estamos à tua disposição aqui na rádio. Meu muito obrigada de coração pela tua participação, e a gente continua nesse bate-papo aí no dia do curso. Um beijo grande, querida. Clarissa, eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar nesse espaço de comunicação um pouco do que nós temos aprendido com as pessoas nas organizações nesse período de pandemia.